mandados do Senhor Jesus. Vamos continuar o nosso estudo sobre os 7 deveres diários do cristão. Vamos falar agora, nesse terceiro tópico, sobre tomar a cada dia a sua cruz. No primeiro tópico, nós falamos sobre alegrar-se, orar continuamente e ser grato sempre, que está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, a partir do verso 16. No segundo tópico, nós falamos sobre examinar as Escrituras, que se encontra em Atos capítulo 17, verso 11. E agora, nesse terceiro tópico, nós vamos estar meditando no Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 23, que diz assim: E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga. Todos os evangelhos sinóticos trazem esse texto. Em Mateus está registrado no capítulo 10 e em Marcos está registrado no capítulo 6. Em seu arranjo teológico, o evangelista Lucas descreve alguns fatos que antecedem o texto que nós lemos. E precisamos destacar esses fatos para termos uma compreensão mais profunda desta ordem condicional do Senhor Jesus aos seus discípulos. Este capítulo inicia-se com Jesus convocando e enviando os seus apóstolos, dando a eles poder para expulsar demônios, realizarem curas e pregar as boas novas do Evangelho do arrependimento. Jesus dá instruções específicas sobre aonde deveriam ir e o que fazer quando recebidos e quando rejeitados. Quando recebidos na cidade, deveriam encontrar uma casa que os abrigasse e então as pessoas da cidade saberiam onde encontrá-los e os anfitriões cuidariam de prover o seu sustento. Porém, se não houvesse ninguém disposto a recebê-los conforme orientado pelo próprio Senhor Jesus, deveriam sacudir o pó dos vossos pés. Os judeus tinham por hábito, quando passavam pelas regiões dos samaritanos, ao chegar em território judeu, sacudiam o pó dos pés em sinal de purificação e de desprezo pelos samaritanos. Jesus usa este costume judaico contra eles mesmos, pois os apóstolos foram enviados para as províncias e cidades judaicas. Jesus estava evidenciando aos seus compatriotas que a rejeição a ele era a rejeição ao próprio Deus. E por isso a promessa de Deus a eles seria estendida a todos os gentios, sendo um cumprimento da promessa feita de Deus a Abraão, conforme está registrado em Gênesis capítulo 12, verso 3. Após os apóstolos regressarem da sua incrível jornada, Jesus então se retira com eles para uma pequena cidade chamada Betsaida. A multidão, porém, sabendo que Jesus estava por ali, foram até o seu encontro. Jesus atende todos, cura suas enfermidades, expulsa os demônios e lhes ensina sobre o reino de Deus, trazendo esperança aos seus corações combalidos e cansados. Porém, o dia já estava declinando e não tinha lugar para eles se alimentarem. Seus apóstolos, preocupados com a necessidade do povo em obter alimento, sugerem que Jesus os despeçam para que possam conseguir alimentos. Porém, Jesus manda que os apóstolos forneçam alimentos à multidão. Jesus lhes dá as devidas instruções, mandando-os se ajuntarem em grupos de 50 pessoas, e então pega 2 peixes e 5 pães, ergue os olhos aos céus e abençoa os alimentos e entrega aos seus discípulos e manda distribuir entre a multidão. O texto diz que todos se fartaram e da sobra se juntou 12 cestos. Também neste capítulo 9 surge o boato que Jesus ressurgiu dentre os mortos na pessoa de Elias. Outros estavam dizendo que Jesus era o João Batista que tinha sido decapitado por Herodes e que agora tinha também ressuscitado dos mortos. Alguns outros diziam que Jesus era um dos antigos profetas.
Então Jesus chama os seus apóstolos e no momento de oração pergunta aos seus apóstolos o que a multidão estava dizendo a respeito dele. Então os apóstolos diziam: olha, alguns dizem que tu és Elias, ressurgido dentre os mortos. Outros dizem que tu és João Batista. Outros dizem também que o Senhor é um dos antigos profetas. Jesus então agora olha para os 12 e pergunta a eles: e o que vós pensais a respeito de quem é o Filho do Homem? Ou seja, de quem eu sou? O que vós pensais sobre mim? Perguntou Jesus aos seus apóstolos. E a Bíblia diz, conforme registrado em Mateus capítulo 16, no verso 16 e 17, que Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então podemos entender que Jesus, neste momento, orienta aos seus apóstolos que não conte nada a ninguém a respeito de quem ele era, pois ainda não era chegado o momento em que Jesus fosse levado à cruz. Os inimigos de Jesus ainda estavam sendo formados, eles estavam se unindo para poder então tramar contra a vida de Jesus, mas ainda não era chegado o momento da crucificação de Jesus. Logo no final desse texto, podemos perceber que Jesus então começa a tratar da sua morte e da sua ressurreição com os seus apóstolos. Por isso o texto diz: e dizia a todos. Jesus estava falando com os apóstolos que iriam surgir dentre os anciões, dentre os principais líderes religiosos, os fariseus e os saduceus, um grupo de pessoas que iriam tramar para lhe tirar a vida. O primeiro passo para entendermos o que Jesus está nos ensinando nesse texto é entendermos o que é a cruz. A cruz era um instrumento de morte inicialmente utilizado pelos persas, e por isso é a eles atribuído a sua invenção como pena de morte. Foi através de Alexandre o Grande que este instrumento de morte e de tortura chegou ao Ocidente. A cruz combinava elementos como humilhação, vergonha e dor. O condenado passava por várias etapas no processo da crucificação. A primeira etapa era a humilhação pública dos seus crimes, que tinha que ser os mais cruéis de todos, ou também crime de traição. Todas as pessoas deveriam saber que aquela pessoa estava sendo sentenciada à morte e à morte de cruz. A segunda etapa da crucificação era a vergonha, pelo qual o condenado teria que ser submetido, sendo despido na frente de todas as pessoas. Somente nas condenações dos judeus não eram permitidas nudez total, pois isso era abominação aos olhos dos religiosos judeus. A terceira etapa, e a etapa final, iniciava-se com a tortura. Essa tortura tinha seu processo inicial com as chicotadas, sendo utilizado um chicote chamado azorrague, e nas pontas haviam metais ou ossos, com o intuito de dilacerar a carne do condenado. Muitos desses condenados, submetidos a esse primeiro processo de tortura, morriam, pois não suportavam tamanha dor. Após o condenado ter sido chicoteado até sua carne ser dilacerada e ainda assim sobrevivendo, ele era obrigado a carregar a sua própria cruz até o lugar da crucificação. No caso dos judeus, ou no caso específico de Jesus, ele foi crucificado no lugar chamado Gólgota, que quer dizer caveira. Ao chegar no lugar da sua crucificação, o condenado, em alguns casos, era amarrado os braços no madeiro e as suas mãos eram cravadas com um prego. Em outros casos, quando não usavam amarras nos pulsos, então os pregos eram fincados no pulso do condenado. Para prolongar a vida do condenado e assim a tortura durar dias, era colocado uma espécie de suporte para os pés, que também eram transpassados pelos pregos. O
condenado não morria pelos ferimentos causados pelos pregos, mas de asfixias provocadas pela convulsão abdominal. Os condenados submetidos a esta dolorosa sentença sofriam dores inimagináveis, que até para gritarem tinha de fazer um esforço tremendo, pois o seu abdômen trabalhava com um grande esforço para manter a respiração funcionando. Mas o que a cruz representa para o cristão? A cruz tem 3 representatividades para o cristão: espiritual, social e emocional. Na área espiritual, representa o ápice da salvação. Desde antes da fundação do mundo, Deus já havia decretado a morte sacrificial de Jesus como o Cordeiro Pascal em prol da salvação da humanidade. Precisamos entender que o pecado cometido pelo homem interrompeu o relacionamento de Deus em 2 níveis: Deus com o homem e o homem com o seu semelhante. Portanto, para que o homem pudesse novamente ter paz com Deus, o próprio Deus toma a iniciativa de reatar este relacionamento com Ele mesmo. Na área social, o nosso amor por Deus tem que ser o amor máximo da nossa vida. Jesus disse que aquele que não amar a Ele mais do que aos seus pais, mais do que aos seus irmãos, mais do que aos entes queridos, não é digno dele. Então, nesta área social, nós não podemos amar a Cristo e mais alguma coisa da mesma forma, da mesma magnitude. O amor que temos que ter por Deus tem que ser superior a qualquer outro tipo de amor que possamos ter nesta terra. Jesus deixa isso bem claro nessa área social. O amor que nós temos que ter por Ele tem que ser superior a qualquer outro tipo de sentimento neste mundo, até os sentimentos familiares. Na área emocional, Jesus está falando da abnegação, ou seja, da mortificação do seu eu existencial. Portanto, na área emocional, devemos mortificar o nosso eu. Seguir o exemplo de João Batista, ao ensinar os seus discípulos, quando questionado sobre Jesus, ele disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Você só pode obter mais de Deus se o seu eu existencial for diminuído e for dominado pelo Espírito Santo. Quanto mais de Deus você se deixa dominar, mais Deus se manifesta a você. Portanto, na área emocional, precisamos não só negar as coisas e os prazeres que esse mundo oferece, conforme na área social, mas precisamos negar o nosso eu, deixar que as paixões e aquela vida desgovernada que tínhamos no passado não faça parte da nossa vida do presente, mortificar a natureza adâmica, para que a natureza de Cristo, através do Espírito Santo de Deus, possa ser vivificada. Mas por que então devemos mortificar o nosso eu? Fazer com que o nosso eu diminua, para que o Espírito Santo de Deus possa crescer em nós. Em Mateus capítulo 11, do verso 28 a 29, Jesus faz um convite dizendo: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Talvez nestes momentos que nós estejamos vivendo, de tanta incerteza, de ansiedades, a nossa alma fica cansada e oprimida, tirando a nossa paz e nos deixando em tremenda agonia. Jesus é o único que pode nos dar descanso. E quando nós mortificamos o nosso eu e deixamos o eu de Cristo, deixamos o Espírito Santo de Deus preencher todas as lacunas da nossa área existencial, ao ponto de podermos viver o que Paulo escreveu aos irmãos em Gálatas, que está registrado no capítulo 6, versículo 14, que diz assim: mas longe de mim gloriar, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo.
que venhamos a ser como Paulo e obter um estilo de vida cristã que testemunhe ao mundo que nós somos verdadeiramente cristãos. Que a nossa alegria seja em levantar a bandeira de Cristo e falar do seu amor sem ficar constrangidos. Por isso, quando Paulo diz estou crucificado, ele está dizendo bem claro que está morto para este mundo e vivo para Cristo por toda a eternidade. Tomar a cruz e seguir a Jesus não está relacionado aos problemas que enfrentamos nessa vida e às dificuldades pela qual nós somos submetidos neste mundo. Pois estes problemas, estas lutas, fazem parte da nossa vida e elas são circunstanciais, elas são momentâneas. Jesus disse que neste mundo teríamos aflições, mas que Ele venceu o mundo. Portanto, podemos ter bom ânimo em saber que o nosso Salvador é vencedor e a nós está reservado a vitória através dele e por meio dele. Portanto, não fique imaginando que os seus problemas, as suas dificuldades são a cruz que você carrega. Não quer dizer isto. O texto que está dizendo sobre o comportamento, sobre o estilo de vida, sobre alcançarmos a vida eterna. Por isso Jesus disse que temos que pegar a nossa cruz todos os dias e segui-lo. Isto é muito mais do que as coisas banais deste mundo. Até os problemas que enfrentamos são passageiros. A Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem logo ao amanhecer. Amados do Senhor Jesus, assim nós terminamos o terceiro tópico dos 7 deveres diários do cristão. Quero convidá-lo a se inscrever no nosso canal e assistir às outras 2 mensagens, caso você ainda não tenha assistido. Que Deus te abençoe. Remidor no sangue do bom Redentor, a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Sua graça vou
estão firmados no Senhor, estão firmados.